estamos aqui mais uma vez no nosso oitavo episódio do podcast em parceria Agroextensão com a Pessoa América, né, a sétima edição do Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas. E mais uma vez para falar sobre a qualidade, né, e a importância da agricultura de precisão, pensando em sistemas de produção, em como que ela acaba beneficiando e contribui, né, para aquele nosso título, né, o nosso tema que está sendo discutido ao longo dos últimos 2 dias. Ontem, né, dia 23 e hoje dia 24 de setembro, nós estamos aqui no Congresso, em Não Me Toque, fazendo essa discussão pensando em Agro 4.0. Né? Como nós já discutimos em outros episódios, até aí não tem novidade nenhuma a princípio, né? Porque antes da pandemia o Agro 4.0 já era discutido, já era falado, já era apresentado, né, em congressos, em eventos. A grande questão é que nos últimos anos, ou a temática desse ano, é o Agro 4.0 no enfrentamento ou pensando como que ele pode inovar frente às adversidades climáticas, às adversidades sociais e também às adversidades econômicas. Para isso, no episódio anterior, nós conversamos, né, vocês, né, acabaram de assistir o nosso, né, número 1, que nem o professor Telmo comenta, que é hoje pesquisador e presidente da Sociedade Mundial, né, Internacional de Agricultura de Precisão, que foi o professor Steve Phillips, aonde nós falamos como ou quais são as lições, e ele nos trouxe, né, muitas informações importantes sobre como a agricultura americana pode contribuir, mas mais importante que ele deixou também é como a agricultura brasileira vem ensinando e contribuindo, mostrando realidade diferente para também a agricultura americana. Para hoje, nós temos 2 convidados, como nós falamos, ou viemos comentando em todos os episódios, 2 convidados que também marcam, né, diferença ou geram, né, essa diferença no agro brasileiro, pensando em agricultura de precisão. Nós temos o Fernando Escaramuza, que é consultor técnico na Argentina, atuou um bom tempo também, né, na instituição de pesquisa lá, depois ele vai apresentar um pouquinho mais, né, se apresentar. E também temos colega da faculdade, né, parceiro de projeto, que é o professor Christian Bredemeyer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o nosso tema, o nosso bate-papo de hoje é sobre também inovação do agro, mas pensando nessa conexão, como que Brasil e Argentina conseguem se conectar, o que nós temos de coisas parecidas e o que nós temos de aplicações que nós podemos fazer essa conexão. Então, já de antemão, mais uma vez agradeço a disponibilidade de vocês em participarem aqui conosco do nosso podcast, desse episódio especial, e passaria a palavra também para que vocês pudessem fazer uma apresentação um pouco mais específica de cada uma das atividades que vocês vêm desenvolvendo. Podemos começar talvez pelo nosso convidado Fernando, para que ele faça uma breve apresentação aí. Seja bem-vindo, Fernando. Muchísimas gracias por esta invitación a este podcast. Sí, mi nombre es Fernando Escaramuza, soy de Argentina, de Córdoba, trabajé 21 años en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el INTA. Entré en el año 2003 a trabajar en agricultura de precisión. Con el paso del tiempo estuve varios años como coordinador a nivel nacional de lo que es agricultura de precisión y maquinarias precisas. Llevamos adelante muchos de estos congresos, como es el de aquí, el de APSUL, ¿no? Basado justamente, Telmo cuenta siempre que APSUL fue inspirado en lo que hacíamos en INTA Manfredi. Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo. Es la tercera vez que estoy presente aquí en APSUL, así que para mí es muy grato estar aquí presente. Hoy ya estoy como, después de 21 años de haber transcurrido en INTA, estoy como consultor privado, asesor consultor privado, trabajando en innovaciones,
en capacitaciones, en todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión. Sigo investigando, sigo haciendo lo mismo, pero hoy ya como en forma privada. Lo cual es bueno y es un placer porque siempre me desempeñé en esto y lo llevo como una pasión a esto tanto como al fútbol, ¿no? Al fútbol que nos gusta tanto a nosotros, tanto argentinos como brasileños, si queremos encontrar un punto en común, nos gusta mucho el fútbol. Eh, bueno, esa es un poco mi presentación. Me formé ahí en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las universidades más prestigiosas y más viejas de Argentina. Y después hice mi posgrado en cultivos extensivos, un máster en cultivos extensivos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, en la Escuela de Posgrado. Eso es un poco mi formación y bueno, he pasado por otras formaciones más de liderazgo, de equipos de alto desempeño, bueno, cuestiones que hicieron también en Actec, bueno, son cosas que hicieron a mi formación, ¿no? Y que hoy pueda participar de estos eventos aportando lo que uno por ahí ve, tiene esa visión y por ahí también lo que uno ha aprendido y ha caminado durante todo este lapso de la agricultura de precisión. Argentina empezó en el año 95 con el primer mapa de rendimiento a trabajar ahí en INTA Manfredi en la agricultura de precisión y los primeros pasos no fueron fáciles, nos llevó mucho tiempo. Yo entré en el año 2003 y ahí empezamos a trabajar en una red ya público-privada, ¿sí? Público por parte del Estado, donde trabajaba, y privada por parte de muchas empresas que en Argentina comenzaron a desarrollarse y a desarrollarse en innovaciones y en desarrollo de herramientas para la agricultura de precisión. Así que llevamos adelante el primer desarrollo un equipo para poder hacer siembra variable, fertilización variable. Luego avanzamos también trabajando sobre lo que fue un monitor de rendimiento. Logramos a nivel nacional tener 3 monitores de rendimiento en un cierto momento. Bueno, eso llevó a que Argentina crezca mucho en esto de y liderar, ¿no? Un poco lo que es la agricultura de precisión. Eh, Siempre había una persona que lideraba esto, que era Mario Bragaccini, y él contaba siempre que lo que a nosotros también un poco nos ayudó fue la posibilidad de tener antenas en Argentina que brindaban la posibilidad de conectarse y tener una corrección diferencial, ¿sí? Y eso llevó al crecimiento de los bandilleros satelitales, que fueron los primeros o los precursores de la agricultura de precisión, ¿no? De todas estas tecnologías que apoyaron a la maquinaria agrícola. Y eso permitió un crecimiento rápido de Argentina. Tenía 3 antenas ubicadas estratégicamente cubriendo todo lo que es el sector núcleo productivo de Argentina, de granos sobre todo, y bueno, eso nos permitió crecer en las primeras herramientas. Perfeito. Sr. Christian? Bom, primeiro, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, uma alegria, uma honra poder participar do podcast aqui com o Fernando, né, o Fernando já é conhecido nosso, teve a oportunidade de também palestrar no Combat, né, o que é o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital, trazendo a expertise e a visão da Argentina, né, então eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos atuado aí em diferentes instâncias na agricultura de precisão brasileira, né? Atualmente eu sou o segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital e também presido um órgão do Ministério da Agricultura, que é a chamada Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital. Já atuo aí há alguns anos na presidência dessa comissão, né? Onde a gente tem atuado aí, especialmente em políticas relacionadas à agricultura de precisão e digital, né? Fazendo um gancho com o que o Fernando falou, contou da Argentina, como começou, né? Eu acho que aqui vale a pena também então fazer um paralelo. Eu lembro aqui no Brasil, em 1997, nós tivemos
eu creio que talvez seja o primeiro evento de agricultura de precisão, né? Um evento na Universidade Federal de Viçosa, né? Falando sobre agricultura de precisão. Naquela época ainda era uma grande novidade, né? Não se, né, se falava naquela época muito de GPS, sistemas de localização, né? Mas claro que obviamente há quase 30 anos atrás nós não tínhamos todas as ferramentas que nós temos hoje, né? E a partir disso, a partir desses eventos no final da década de 90, realmente se começou a falar em agricultura de precisão aqui no Brasil, né? Nós tivemos a partir de 2002, 2003, tá? O surgimento das primeiras consultorias de agricultura de precisão. Tá? E a partir daí, 2006, 2007, realmente um aumento muito grande no número de empresas especializadas em assistência técnica e consultoria em agricultura de precisão, né? O Fernando comentou que na Argentina, em 95, o primeiro mapa de rendimento. Aqui no Brasil nós começamos e a agricultura de precisão se estabeleceu muito fortemente pela amostragem já referenciada de solo. Amostragem em grade, daí a geração de um mapa de variabilidade, fósforo, potássio, de pH, saturação de bases, e esse mapa de variabilidade sendo convertido num mapa de prescrição, um mapa de aplicação para uma aplicação a campo em taxa variável, né? Foi assim que, vamos dizer que isso marcou, eu diria assim, marcou o início da agricultura de precisão aqui no Brasil, lá em 2002, eu diria assim, nos primeiros 7, 8 anos, né? A partir do ano 2000, 2002 até 2007, 2008, um aumento muito grande, surgimento de grande número de empresas prestando consultoria na área de agricultura de precisão, com esse foco de amostragem georreferenciada e aplicação em taxa variável, né? Não, perfeito. Quando nós falamos em agricultura de precisão e mais recentemente digital, né? Se nós formos pensar longe disso, mas tratar como uma ciência específica, né, de uma ferramenta específica, talvez é a mais recente, talvez agora bioinsumos, mas bioinsumos também nós temos muitas informações, mas nós estamos falando de 20 anos, 30 anos no máximo, né, de agricultura que une os dois países, né, que utilizam essa ferramenta, essas novas tecnologias e, claro, o grau de escalonamento, de crescimento de muitas coisas. Agora estamos vivendo a era da inteligência artificial, né? Só para deixar o pessoal que está nos assistindo curioso, né? O Steve, nós provocamos ele, tá, mas o que nós vamos conseguir fazer com inteligência artificial? Dizer ele, olha, muitas coisas. Uma delas, que talvez possa ser a mais importante, é o refinamento das prescrições. Né? Porque não vai ser mais só um manual de calagem e adubação, enfim, né? Só um parâmetro, e sim a integração de vários parâmetros para chegar de uma maneira mais assertiva na recomendação mais assertiva, né? Pensando nisso, né? Como que, ou quais nós poderíamos, se fôssemos elencar em uma escala de uso e também de novidades, como que nós podemos destacar quais seriam os principais avanços que nós tivemos de agricultura de precisão digital, pensando ao longo da nossa história, desses últimos 25, 30 anos, e o que nós estamos vivendo hoje? Sei lá, drone é uma realidade, IA é outra realidade, mas enfim, também os dois exemplos, Argentina e Brasil. Bien. Hay numerosos trabajos que hablan un poco más ya más específicamente sobre el grado de adopción. Ayer cuando hice la presentación mostraba un trabajo que se presentó el año pasado, que hicimos en conjunto a BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, un trabajo que llevó adelante un señor llamado Layana, Eduardo Layana de Argentina, en el cual expresa que en Argentina hay 2 a 3
de cada 10 productores realizan todo lo que es el ciclo completo de la agricultura de precisión, ¿no? Esa de poder obtener los datos, de poder procesarlos, transformarlos en información, esa información utilizarla para determinadas tomas de decisiones y llegar a volver a ejecutar todo lo que es una aplicación o una prescripción basada en información digital. Todo eso llevó a un crecimiento o estamos en búsqueda de un anhelo de un crecimiento de mayor adopción. ¿Sí? En Argentina tenemos mucha incorporación de tecnología, mucha incorporación de estas herramientas o agrocomponentes, como le sabemos llamar. Estos agrocomponentes precisos generalmente vienen ya con la maquinaria, son los que generan los datos digitales, son la base de todas estas AgTech, ¿sí? Estas AgTech que hoy en día son herramientas que pueden brindarlos bienes o servicios, digamos, a partir de toda esta información digital que se genera. Y hay otro trabajo más que también está publicado por el banco, que habla acerca de cómo Brasil y Argentina lideran lo que es el desarrollo de las AgTech, ¿sí? Y sobre todo en Brasil, ¿no? Hay un mayor número de AgTech se desarrollaron aquí en Brasil, también en Argentina. Hay muchas que han perdurado, hay otras que han quedado en el camino, hay otras que se han unido, han generado lazos. Lo interesante de todo esto es que las herramientas o toda la maquinaria que tiene toda esta tecnología es la que hoy va generando los datos digitalizados. Esos datos hoy los están aprovechando muchas de las distintas, sobre todo las multinacionales, ¿no? Con sus plataformas, así como el centro de operaciones de John Deere, así como FieldOps de Case New Holland, Telematics o Class Connect a través de Class. Todas ellas, o Fuse en el caso de AGCO, son todas las plataformas que ellos hoy tienen para realizar telemetría. En Argentina, si uno va y compra una máquina y esa máquina viene conectada, generalmente uno firma un contrato de confidencialidad de esos datos en donde la empresa le va a brindar ese servicio para obtención de esos datos digitalizados a través de una plataforma, ¿sí? Plataformas propias de las empresas. Y aquí hay como una simbiosis, un ida y vuelta, ¿sí? Un ganar-ganar, en el cual las empresas pueden tomar esa información para saber cómo está su cliente en cuanto a todos los tipos de servicios postventa que pueden hacer. Entonces, bueno, en esa función le brindan una atención diferencial, el cual el cliente también la recibe y el cual se siente cómodo porque justamente están controlando de que su maquinaria esté continuamente funcionando, ¿sí? Y que tenga productividad. ¿Por qué? Porque son máquinas que realmente tienen un elevado costo, ¿sí? Y hay que amortizarla. Entonces, para amortizar, esa herramienta tiene que estar funcional. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es que brindan un aporte y un acompañamiento al cliente, ¿sí? Y del otro lado está el cliente que recibe todos esos datos digitalizados, ¿sí? Esos datos digitalizados son los que utilizan después a través de distintas plataformas, pueden obtenerlos desde ahí o bien migrarlos a otro lugar y poder trabajarlos para transformarlos justamente en esto que decíamos, transformar en información, poder tomar decisiones cada vez más asertivas, ¿sí? Entonces, bueno, hay una particularidad que tenemos en Argentina que por ahí no tiene Brasil, que es este amigo que tiene el productor, que es el contratista rural. El contratista rural es el que presta el servicio a los usuarios, digamos, a los productores. Hoy en día, si hablamos de siembra, tenemos el 50 al 60% de la superficie sembrable de Argentina, o sea, son aproximadamente 38, un poco más de 38 millones de hectáreas. El 50 al 60% está en manos de esos contratistas. Y en cosecha
ahí estamos hablando cerca de un 60-70%, un poco más, y en el caso de fertilización estamos hablando de un 80%, ¿no? Un 70-80% también en pulverización. O sea, ¿quién es el que tiene los datos hoy? Es nuestro amigo, el contratista. Tiene esos datos digitalizados que muchas veces es una forma, digamos, de entrar en relación con el contratista para obtener esos datos, ¿sí? Adquirir o hacerse de esos datos, ¿sí? Y ahí viene el show, digamos, de lo que es el ingeniero agrónomo, ¿no? El ingeniero agrónomo hoy es un verdadero gestor de esta información y que integra una empresa agropecuaria hoy. Entonces, estas empresas agropecuarias ya no solo estaba el productor, sino que el productor está ligado a toda su familia, está ligado a todos sus operarios dentro de lo que es el sistema productivo, tanto en siembra como en ganadería, y está también ligado a su asesor, a su ingeniero agrónomo. Entonces, el ingeniero agrónomo es un poco el director, en este caso de esta orquesta, como le puse, es el director el que se hace cargo de gestionar todos estos datos para transformarlos en información. Entonces, es un jugador clave, digamos, dentro de una empresa agropecuaria. En Argentina también teníamos una particularidad que allá en el comienzo de los 90, en la Revolución Verde, digamos, en lo que empezó a ser la Revolución Verde en Argentina, estaban las empresas que vendían todo lo que son los insumos, ¿no? De los fitosanitarios sobre todo, y entonces esas empresas que vendían fitosanitarios tenían un asesor, un ingeniero agrónomo, que era encargado de comercializar y de asesorar al productor. Entonces el productor no estaba antes con ese ingeniero en su sistema, sino que estaba solo. Hoy en día no, cambió un poco más. Generalmente están compuestas estas empresas agropecuarias, como les comentaba, en donde el ingeniero agrónomo un poco juega ese papel o esa gestión de poder manejar todos esos datos para transformarlos en información y acompañar de mano de las empresas que prestan servicios de agricultura de precisión, acompañar al productor hacia una carrera mucho más eficiente. Y en cuanto a lo que es la obtención de datos por telemetría, que es lo que ha ido creciendo últimamente, nosotros en Argentina contamos con más de 22.300 máquinas, un poco más de 22.300 máquinas que están conectadas. Esas máquinas que están conectadas hoy en día están generando datos de más del 70% de la superficie sembrable, ¿sí? Entonces, estemos teniendo un gran volumen de datos para analizar y una gran oportunidad. Estamos en vía de ese crecimiento de poder transformar esos datos en información, que sería muy bueno si todo ese 70% fuese transformado en información. Hoy es una parte que no está completa, sí está la oportunidad, pero no está completa. E é basicamente essas 22.300 máquinas conectadas que os dados ficam sobre a coordenação, gerência dos contratistas ou dos produtores, ou de ambos, ou de só dos contratistas, como é que seria? Generalmente los datos van a parar, esa telemetría está en la máquina, ¿sí? En la máquina muchas veces, como les comentaba, está en manos de contratistas. Entonces, estos contratistas son los que tienen esas plataformas en donde alojan sus datos. Lo que deben hacer los ingenieros de cada una de las empresas agropecuarias es asociarse a esas plataformas de manera tal de que ellos puedan ver también en tiempo real y les quede alojado justamente en su plataforma, con su usuario y su contraseña, le queden ya esos datos gestionados ya en su plataforma. Es una forma de migrar los datos de una plataforma a otra, accediendo mediante una sociedad, digamos, entre distintos usuarios. Entonces, esa es la manera que tienen hoy en día los ingenieros para hacerse de esos datos.
Hay un inconveniente que muchas veces el contratista está preocupado por su productividad. Su productividad son las hectáreas hora que viene realizando porque él cobra en hectáreas hora. Entonces él cobra en hectáreas y si él hace más hectáreas por hora, gana más dinero. Entonces no se preocupa tanto por los datos. Y ahí viene el problema, ¿no? En la generación de otro sentido de decir, yo como contratista le voy a brindar estos datos a mi cliente, ¿sí? A ese productor, porque es una forma de certificar mi trabajo también. Saber qué hice, a qué velocidad coseché, a qué velocidad sembré, con qué calidad sembré, con qué calidad coseché, con qué humedad. Bueno, todos esos datos están en manos del contratista. Hoy en día tienen que pasar a manos de este cliente para que él pueda tomar decisiones en función de todos esos datos que tenga, ¿sí? Poder solapar toda esa gestión de datos que tiene que hacer para poder llegar a una toma de decisiones cada vez más asertiva, Mais ¿no? assertivo. No Brasil um pouco diferente, né, Christian? Nós não temos esse percentual tão grande de contratistas, né, que tem a máquina, mas eu vejo os desafios, eles são muito parecidos no sentido assim de se a gente pegar assim toda a evolução da agricultura de precisão, né, não só no Brasil, eu diria no mundo, desde os últimos 25, 30 anos, né, na verdade, o que marcou a agricultura de precisão nesses últimos 25, 30 anos foi o surgimento de ferramentas para a geração de dados, né? Quando eu falei lá que a agricultura de precisão aqui no Brasil, ela surgiu e hoje ainda é muito forte em relação à amostragem georreferenciada de solo. Para fazer isso, para fazer uma aplicação em taxa variável, eu uso amostras georreferenciadas. Eu estou usando mais dados para tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Quanto que vai ser aplicado de fertilizante em cada local do talhão? Ao invés de usar uma informação média, uma análise de solo média da área. Então eu estou agregando dados, informação na tomada de decisão, né? O Fernando falou a questão das máquinas, né? Nos últimos 20 anos, a tecnologia embarcada em máquinas, ela avançou muito, foi algo fantástico, né? Se nós voltarmos 25 anos atrás e falarmos em aplicação de taxa variável no Brasil, nós tínhamos os mapas, mas não tínhamos máquinas adequadas para fazer isso, né? Se nós quiséssemos fazer uma taxa variável de sementes, nós não tínhamos máquinas para fazer isso. Então, realmente, a partir de 2000, 2000 e pouco, também com o avanço da agricultura de precisão, nós vimos um avanço muito grande de tecnologia em máquinas. Máquinas que aplicação em taxa variável, que fazem a variação de população de plantas, enfim, né? A telemetria, ou seja, a máquina gerando dados, né? Ontem, na minha palestra, eu dei um exemplo de uma colhedora de cana, que ela tem telemetria, ela tem muitos sensores dentro da máquina que geram mais de 50 milhões de dados numa safra. Então, as máquinas, elas se tornaram uma grande fonte de dados, né? E não só as máquinas, né? Aí surgiram depois, começou a utilizar as imagens de satélite, a imagem de drone, os sensores de planta, sensores de solo, né? Uma série de ferramentas que geraram dados, grande volume de informações. Claro, o desafio que nós temos na Argentina e no Brasil é o mesmo. Como transformar esses dados numa tomada de decisão? Esses dados têm que apoiar uma tomada de decisão, né? E esse para mim é o grande desafio dentro da agricultura de precisão, ou depois se passou a chamar de agricultura digital, né? Que é como utilizar esse grande volume de dados que nós temos acesso hoje numa tomada de decisão, né? A agricultura, ela é uma eterna, eu diria não eterna, mas ela é baseada em tomada de decisão.
produtor tem que tomar, um produtor ou um consultor tem que tomar muitas decisões durante o ano agrícola. Uhum. A agricultura digital, ela traz ferramentas, traz informação, traz dados para apoiar essa tomada de decisão, para que essa tomada de decisão seja mais precisa, mais assertiva, que seja economicamente adequada, enfim, né? Então, eu acho que a telemetria, né, que foi o exemplo que foi falado, as máquinas gerando informação, hoje nós temos essas plataformas que disponibilizam esse grande volume de informação, né, isso foi importante para que essa informação possa ser utilizada e que ela possa apoiar uma tomada de decisão. Esse para mim sempre foi um grande desafio que permeou a agricultura de precisão nos últimos aí 25, 30 anos, né? A gente está falando de máquinas, a gente pode falar de uma série de outras ferramentas que geram dados que dão suporte à gestão, à tomada de decisão, né? Então seria por aí. Hoje basicamente nós temos uma quantidade, né, não só a máquina, mas outros implementos, né, tem inúmeros sensores. Talvez assim, não sei se vocês vão ter essa resposta, mas está sendo discutido aqui no evento também. Na perspectiva de vocês, qual que é esse próximo passo? Como que talvez Brasil e Argentina, Brasil, como é que nós estamos nos preparando para transformar esses dados em informação? Talvez com o uso da IA vai nos ajudar, vai talvez a mesma coisa que eu falei anteriormente no episódio anterior, que pensando só única e exclusivamente em distribuição de fertilizante, a IA vai ajudar, mas, né, agora não tô lembrando o valor certo, mas foi feito até uma ideia inicial quando se começou no início da telemetria, que cada planta produzia mais ou menos 12 kbytes de informação, uma planta de milho, por exemplo, por hectare. Uhum. Hoje, com certeza, esse volume de dados está muito maior por hectare, né, de dado produzido. Como que vocês enxergam? Qual que é esse próximo passo? Já tem? O que de iniciativa, né? Pensando, quem está em casa está, e aí? Nós também estamos com a mesma dúvida. Temos os dados, como é que nós vamos transformar essa informação? O que vocês veem para o futuro disso? Y en el 2000, en el 2007 creo que fue, en el 2011, en el 2011 nos preguntaron cómo iba a ser la agricultura del 2030. Todavía estaba en INTA, estábamos trabajando ahí en el equipo de Manfred y en ese momento hicimos un documento de cómo pensábamos que iba a ser esa agricultura de 2030, en donde planteábamos de que toda la maquinaria iba a estar conectada con la nube, iban a enviar y iban a recibir información. En ese momento planteábamos eso, cosa que parecía muy lejana. Lo cierto es que en 2014 se da la cuarta revolución agroindustrial, en donde toda la parte computacional revoluciona todo y el Internet mete mano, y entonces todo eso que habíamos propuesto para el 2030 avanzó mucho más rápido, como contabas vos, Cristina. Las tecnologías avanzaron muchísimo, muy rápido. Entonces yo creo que ahí es una de las cuestiones que hace a la falta de avance en la adopción, ¿sí? Hoy podemos tener mucha incorporación de tecnología, pero no la adoptamos, no la estamos utilizando. Hay mucha tecnología que está subutilizada. Y pensando un poco en cómo vemos el futuro, cómo sigue esta película, me parece que, y esto es una opinión personal nomás, a partir de lo que es hoy la inteligencia artificial, el machine learning principalmente, son herramientas que se van a tomar para tomar decisiones, pero esas decisiones van a ser mucho más automatizadas, ¿sí? Entonces, bueno, esa película que veíamos de conectar la máquina con la nube y que recibe información,
si bien algo presentó en su momento la empresa Bosch, con la cual ganó un premio allá en Alemania, eso creo que ya va a estar funcionando en breve, en donde las decisiones esas, a través de diferentes algoritmos, van a ser mucho más automatizadas y se van a ir ajustando de la mano también del Machine Learning y de un montón de herramientas más que van a hacer de que esas decisiones sean también muy asertivas, pero ya automatizadas, ¿sí? Van a ser mucho más rápidas. Entonces, ese apuro que tenemos nosotros por poder aprovechar esos datos y transformarlos en información va a ser en forma automática. Vamos a ver y gestionar de cómo funciona y poner a disposición eso, pero va a ser mucho más automatizado. Yo creo que ahí está el gran, la gran fuente, ¿no? de poder decir, transformemos estos datos en algo útil. Y hoy esos datos tienen mucho valor y bueno, hay que pasar a aprovecharlos. Com certeza. Esse é o grande desafio, né? Como utilizar essa informação. E claro que hoje nós temos ferramentas, né, computacionais, inteligência artificial, que nos ajudam nessa tarefa. Até porque, por exemplo, ontem eu dei o exemplo da colhedora de cana que gera numa safra 54 milhões de dados. São dados que um ser humano não tem condições de analisar. Tipo, tá numa planilha, não. Então, a ciência de dados, ela teve uma aderência muito grande porque permite analisar essas informações e gerar insights, decisões, né, de maneira automatizada. Esse é o próximo passo. Acelerar, né, a tomada de decisão usando toda essa informação. O que aconteceu na agricultura, na verdade, foi uma digitalização que aconteceu na nossa sociedade também, né? Se a gente pega assim, talvez hoje, há 20 anos atrás, a gente não pensava todo o avanço que a agricultura teria, né? Assim como se a gente pensar 20 anos atrás, o celular que nós tínhamos há 20 anos atrás, né? A gente vai rir, porque era da capacidade e o que nós temos hoje, né? Então, ocorreu um processo muito rápido de digitalização e de avanço tecnológico nos últimos 20 anos e a agricultura, o agro, ele se beneficiou disso, ele fez uso dessa informação, né? Então, claro que a gente não, eu nesse ponto, todas essas ferramentas, tudo isso que a agricultura de precisão e a agricultura digital que elas trouxeram, são ferramentas, elas não, né, elas são o meio e não o fim. O fim é a tomada de decisão, né? Isso nós não podemos esquecer. Então, apesar de todas essas ferramentas digitais que nós temos hoje, né, não podemos esquecer também os preceitos básicos da produção agrícola, né? Eu sempre gosto de falar em aula que a agricultura de precisão, ela não vai corrigir uma época de semeadura inadequada, ou uma lavoura com falhas, por exemplo, né? Claro, ela trouxe ferramentas que nos ajudam a fazer isso, o plantio bom, sem falhas, sem duplas, sem plantas duplas ou falhas, né? A agricultura de precisão trouxe sensores, por exemplo, máquinas, né? Tecnologia de sistema pneumático, de motores elétricos, enfim, sensores, né? Que nos ajudam a fazer isso de uma maneira muito mais eficiente e assertiva, né? Mas esse acho que é o grande desafio, como que esses dados vão ser integrados, né, para melhorar a gestão da tomada de decisão da produção agrícola. Acho que esse continua sendo o grande desafio. E claro, nós temos hoje ferramentas computacionais de ciência de dados que nos ajudam a manipular esse grande volume de dados aí que nós geramos, que se passou a chamar de algum momento de os Big Data, né, que é esse grande volume de informações. Mas essa informação tem que ser utilizada, né, de uma maneira inteligente e racional para apoiar a tomada de decisão, né? Perfeito. Então, indo para
conclusão já, finalizando o nosso bate-papo, queria, assim, pensar ou passar para que vocês também fizessem essa avaliação, pensando em próximos avanços após isso. Como que vocês enxergam Argentina e Brasil preparados para enfrentar esse tipo de desafio, como a própria manipulação, trabalhar com esse banco de dados, desenvolver, o exemplo da Argentina, né, desenvolvendo tecnologia nacional também e disponibilizando para os produtores. Como que vocês enxergam esse cenário agora? E aí nós temos, né, inúmeras questões sociais, questões econômicas, ambientais, e nós inseridos nessa conectividade e desenvolvimento de equipamentos mais robustos, mais conectados, mais precisos. Sí, bueno, siempre decimos que la agricultura de precisión tiene sus objetivos, ¿no? Que por ahí nosotros hablamos siempre de aumentar la productividad, la rentabilidad, generar el desarrollo sostenible de los territorios, ¿sí? A través del desarrollo de tecnología, de la innovación, hacer un aporte social, cuidar el ambiente productivo, ¿sí? Y bueno, desde ahí yo creo que hay muchos aspectos, ¿sí? de poder tener en cuenta para poder cumplir con esos objetivos que tiene la agricultura de precisión. Hoy en día nosotros creemos que tenemos que brindar mucho más apoyos a esos usuarios de tecnología. Digamos, la tecnología por sí sola hoy no se vale, están los usuarios de atrás, entonces tenemos que gestionar a través de los usuarios brindándole apoyo, seguimiento, ¿sí? Y en ese sentido también está la educación, ¿no? La educación, cómo manifestar o cómo llevar adelante la educación a diferentes niveles, ¿sí? Hoy acá tenemos un gran desarrollo académico de la mano de la Universidad Federal de Santa María, que tiene una maestría y que tiene un montón de alumnos que recién estuve recorriendo un poco, y la cantidad de trabajo, hay yo creo que 89 trabajos se presentaron. Entonces, bueno, hay un coeficiente intelectual muy desarrollado en cuanto a eso. Estamos trabajando también con Telmo, con Lucio, con todo su equipo para poder hacer o lograr darle mayor dinamismo a esa maestría y llevarla para hacerla binacional, hacer una parte en Argentina y una parte acá, justamente por esto que estamos compartiendo acá con Cristian, de entre ambos países, que tenemos un gran liderazgo por esta agricultura de precisión. Creo que eso va a potenciar, y va a potenciar mucho no solo los usuarios de Argentina, sino que también se van a ver beneficiados también los usuarios creo que hay un gran ganar de ambas partes para lograr esta parte educacional. Y después también están las empresas de servicios que tenemos que apoyarlas, tratar de que ellas también puedan crecer. ¿Por qué? Porque son esas empresas de servicios las que acompañan a los productores, a todas esas empresas agropecuarias, para poder llevar adelante esto de la agricultura de precisión, para poder lograr crecer de esos 2 o 3 productores que tenemos de cada 10 que hacen agricultura de precisión, transformarlos y que sean 7 u 8, ¿sí? en el lapso más corto de tiempo que se pueda hacer. Entonces creo que ahí hay un gran desafío también a través de las empresas que prestan servicios de agricultura de precisión. También yo veo que no solo tenemos que quedarnos con esa agricultura de que tenga mayor productividad, mayor rentabilidad, sino que estos granos que hoy logramos, ¿sí? A través de un manejo más eficiente, ya sea de los insumos, de todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, creo que esos granos también debemos transformarlos en alimentos y poder potenciarlos a través de la agricultura digital. ¿Para qué? Para abrir nuevos mercados en donde Argentina y Brasil puedan exportar alimentos de alta calidad
con seguridad, digamos, con iniquidad, todo lo que tiene que ver en eso y justamente con una marca de una huella de carbono también que garantice de que nuestros alimentos son los mejores. Entonces creo que el mundo también está esperando de que nosotros brindemos esos alimentos porque digamos, es también uno de los objetivos de esta agricultura de precisión, que es el compromiso social, ¿no? El compromiso con tratar de generar alimentos de calidad y justamente en eso, bueno, Argentina y Brasil tienen mucho para hacer. Perfeito, eu concordo plenamente. Acho que os desafios e oportunidades, saindo um ponto, né, nós falamos até agora questões mais técnicas, né, mas eu vejo os desafios eu acho que são tornar todas essas ferramentas, torná-las de uso mais amplo, né? O Fernando falou a questão de aumentar a adoção, isso eu acho que é um desafio, né? Que essas ferramentas possam ser adotadas por um número maior de produtores, né? E eu vejo uma oportunidade muito grande. Nós temos uma transição de geração, né? E a geração nova, ela já vem com essa digitalização, você já faz parte dessa geração, né? Então, isso acho que vai facilitar muita coisa, né? Porque já são mais, assim, os nativos digitais, né? Então, isso é uma realidade hoje, a digitalização na agricultura, né? Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade que nós temos, né? Vejo outras oportunidades muito interessantes também, a questão também, a percepção do consumidor, né? Cada vez os mercados consumidores são mais exigentes, a gente fala muito em rastreabilidade, produzir com qualidade, e isso é um dos objetivos da agricultura de precisão e digital. Quando a gente fala em rastreabilidade, a agricultura digital, ela faz isso, porque tudo que a máquina fez está registrado, o que a máquina aplicou está registrado, os produtos que foram aplicados, os defensivos, isso está registrado. Quanto a máquina gastou, qual foi a pegada de carbono daquela máquina, quanto que ela gastou de combustível, isso tudo está registrado. E eu acho que isso tem que ser usado também para agregar valor a quem usa tecnologia. Acho que isso é um desafio. A gente fala muito em sustentabilidade, em carbono, e isso é muito importante porque a agricultura de precisão busca isso. Tá? O desafio é como é que isso pode agregar valor, como é que isso pode abrir novos mercados. Eu acho que isso vai ser cada vez mais importante, porque os mercados estão também cada vez mais exigentes, né? Mas eu acho que a agricultura digital, ela traz as ferramentas para que se consiga vencer esse desafio, né? De produzir com mais qualidade, com menor impacto ambiental, de maneira sustentável, né? A agricultura, obviamente ela vai ter um impacto ambiental, porque nós estamos mudando o meio ambiente. Só que com essas ferramentas tecnológicas, esse impacto ambiental ele tem que ser o mínimo possível. Nós temos que usar os insumos de maneira cada vez mais racional e eficiente, né? E isso para mim é a base de agricultura de precisão, agricultura digital. E o desafio é usar isso também para abrir novos mercados, agregar valor aos produtos que são produzidos nessa ótica, né? Déjame Claro. sumar algo ahí que mientras hablabas se me vino algo que es muy importante de la mano de que estás contando, Cristian. En Argentina y creo que en Brasil también pasa que esta oportunidad de poder traer las nuevas generaciones hacia el campo a producir, porque tienen ese conocimiento o esa facilidad de la agricultura digital y creo que pueden aportar un gran valor dentro de las empresas agropecuarias. Entonces, un gran desafío es poder acercar esas nuevas generaciones y ponerlas en este juego que es la agricultura, ¿sí? Hay buena herramienta para poder hacerlo. Trazer ou tentar fazer com que permaneça mais jovens, né? É importante. Nós passamos por uma dificuldade grande de internet no campo, né? Hoje já conseguimos, não totalmente, mas de certa forma conseguimos resolver, diminuir essa dificuldade, e é fantástico, né? Porque
Eu estava fazendo aqui algumas anotações do que vocês falaram. Carbono, sustentabilidade, em praticamente todos os episódios que nós falamos aqui, que nós gravamos, todos eles aparecem, né? Isso só demonstra também, com a fala de vocês, que sim, a agricultura de precisão ela não gera desemprego, bem pelo contrário, gera muito mais emprego, gera, né, a oportunidade de profissionalização do pessoal do campo, né? Hoje em dia não é só saber, né, ligar o equipamento, mas sim trabalhar com o equipamento, tem todo né, uma tecnologia embarcada que nós precisamos saber calibrar, cuidar, enfim, uma série de fatores. E claro, tem todo esse aspecto que reúne parte econômica, parte social, ambiental, que aí entra a questão de sustentabilidade, carbono, né? E talvez o mais importante é essa, né? Que a agricultura de precisão digital vem buscar ou trazer com que a agricultura ela possa se tornar mais eficiente, né? E fazendo o básico, às vezes, né? Você conseguindo corrigir um problema de erosão, plantando da melhor forma possível, já é uma grande um grande passo dentro da agricultura de precisão, né? Tanto é que alguns painéis que nós tivemos ao longo do evento falaram justamente isso, né? Enfim, agradecer mais uma vez agora sim a contribuição que vocês deram com o podcast do evento, também com o nosso grupo de extensão. Acho que foi um bate-papo muito bom entre saber algumas diferenças que tem em Brasil e Argentina, mas também saber que tem muita semelhança. A parte do futebol, né, que o Fernando comentou lá na fala inicial, que é muito o ponto em comum, né, brasileiro e argentino apaixonado por futebol. Mas nós temos também muita coisa semelhante na agricultura. Mas é o ponto que a gente não concorda, talvez, né? Porque ele vai dizer que o melhor jogador foi o Maradona e a gente vai dizer que foi o Pelé, né? Esse talvez é o ponto de discordância. Enfim, pessoal que está em casa nos assistindo, está aí nos deslocamento, nos ouvindo no podcast e no Spotify. Finalizamos mais uma edição especial, mais um episódio onde nós falamos então de inovação no agro, juntando Brasil e Argentina, fazendo essa comparação, pensando sempre trazer agricultura de precisão e digital para a realidade e principalmente o impacto, né? Nós falamos lá do uso da inteligência artificial e como que nós vamos tomar decisão. Vejo que ainda nós precisamos desenvolver essa ferramenta, algumas coisas ainda precisam, claro, ser desenvolvidas para chegar